Olá, está iniciando o programa Papo Saudável. Nós queremos mais uma vez agradecer a sua audiência, agradecer a sua companhia e, acima de tudo, agradecer a sua confiança. Nós estamos semanalmente levando até você assuntos esclarecedores das mais diversas áreas da saúde. E temos o privilégio de ter Joaçaba como a sede da TV Cidade e temos aqui na nossa cidade profissionais renomados que fazem de Joaçaba uma referência na área da saúde, não só na região do meio-oeste de Santa Catarina, mas em todo o estado também. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante. Vamos falar um pouquinho sobre insônia e outros distúrbios do sono. Para falar sobre este assunto com a gente, nós recebemos a doutora Tatiana Yokomizo, que é neurologista e atende aqui no Centro Profissional em Joaçaba. Em primeiro lugar, doutora Tatiana, seja bem-vinda ao nosso programa Papo Saudável. O assunto é bem interessante. É o sono de muita gente, né? Com certeza, muita gente em casa vai se identificar com algumas questões que a gente vai conversar. A insônia, doutora, ela pode ser considerada uma doença? Geralmente a insônia ela pode ser considerada um sintoma de que alguma coisa não vai bem. Os adolescentes têm uma síndrome que a gente fala por eles saírem à noite, dormirem menos e podem passar o dia sonolento. Então isso não é uma doença, mas é um sintoma de que algo já não vai bem, porque na verdade já não está dormindo o suficiente, né? Agora, em alguns casos, isso pode ser sintoma de um hipotireoidismo, por exemplo, de uma depressão, de uma ansiedade, de estresse, de sobrecarga, que são os principais motivos de insônia. Então, é um sintoma, é um sinal de alerta, eu diria, a insônia. Existe aquela pessoa que sofre de insônia durante a vida toda? Existe, né? mesmo. E a insônia tem tratamento? Tem tratamento medicamentoso, mas o que dá mais trabalho é o tratamento que a gente fala que são medidas higienodietéticas. O que seria isso? Você ter um horário correto para dormir, você não fazer refeições pesadas antes de dormir, não tomar café, não tomar chá preto, que são estimulantes, bebida alcoólica é um estimulante, cigarro é um estimulante, programas agitados na TV, músicas agitadas, então tudo isso não seria indicado de noite. E tudo isso depende de uma certa disciplina da pessoa para ela seguir essa rotina para dormir bem. Existem algumas pessoas, inclusive, que têm insônia só por causa disso, por causa de hábitos errados de vida. Sedentarismo, estresse, ansiedade são os principais motivos de insônia. Mas algumas pessoas têm uma tendência muito forte a fazer insônia desde muito jovens. Então, essas pessoas às vezes são mais difíceis de tratar com medicação, porque às vezes precisam de doses mais altas, já é uma tendência da pessoa. Mas existem diversos remédios hoje em dia, cada vez com menos efeitos colaterais. O melhor seria que a pessoa não usasse remédio para dormir, com certeza, com essas medidas, né, exercício, alimentação correta, menos estresse, que ela dormisse bem. Porque o sono normal, ele tem o que a gente chama de uma arquitetura, ele tem fases específicas que às vezes o remédio suprime. Algumas medicações, por exemplo, tiram o sono REM. O que é o sono REM? É o sono com sonhos. Então, isso acaba dando algumas consequências durante o dia, porque o sono REM, por exemplo, está relacionado ao aprendizado, à memória. Então, é aquela famosa ressaca que alguns remédios dão, que no dia seguinte a pessoa não está com a concentração totalmente boa, né? Então, usar remédio tem seus prós e tem seus contras. E ainda mais a automedicação, né? Quando acontece. Qual que é a vantagem em relação para a gente da insônia? Que é a tarja preta. Exatamente. Dificilmente a pessoa consegue se automedicar, né? É uma coisa mais complicada. Então, na farmácia aí já tem medicações mais naturais, daí não seria tanto problema. Por exemplo, medicações à base de maracujina e tal, isso não é tão problemático, né? Mesmo assim, a gente vê muitos pacientes que vêm tomando, por exemplo, isso é comum aqui no consultório. Faz 20 anos que eu uso tarja preta para dormir. Não é certo, isso daí é uma coisa que a gente não recomenda ficar tomando benzodiazepínico, que é o famoso tarja preta, assim, cronicamente. Por causa disso, porque altera o sono, então altera a memória, a concentração, e muitos desses pacientes reclamam disso. Eu passo o dia cansado. Por quê? Essas medicações induzem um sono que não é da melhor qualidade, principalmente a tarja preta. Eles aumentam a fase 2 do sono, que é o sono superficial. O sono, não superficial, mas não tão pesado, e esse sono pesado é o que descansa. Então, no outro dia, né, ele está cansado, está sem concentração, está irritado, muitas vezes, porque não dormiu, na verdade, bem. Dormiu, mas não dormiu bem, com uma qualidade boa. Existe algum tempo ideal de sono para ser aí toda noite, ser dormido, ser descansado? Na verdade, isso varia muito de pessoa para pessoa. Então, não dá para falar assim,
Porque é dito, né, a gente escuta esse ditado, que entre 7 e 8 horas para todo mundo. Em média, eu acho que em média dá para se dizer que isso seria um período que para quase todas as pessoas. Mas algumas pessoas precisam de menos, a gente vê pessoas que dormem 6, 5 horas por dia e estão bem no outro dia, e tem pessoas que precisam dormir mais também. Tem pessoas que precisam dormir 9, 10, 12 horas, não sei. Então isso varia de pessoa para pessoa, mas tirando uma média entre 7 e 8 horas, que seria aí 1/3 do dia, mais ou menos. A faixa etária também interessa? A criança dorme mais que o adulto, o idoso, como exatamente. A criança ela dorme mais e o idoso dorme menos, ou seja, conforme a pessoa vai envelhecendo, ela cada vez vai dormindo menos, vai tendo mais dificuldade para dormir, e também é frequente aqui no consultório a gente receber essas pessoas com essa queixa, estou dormindo menos. Mas o que a gente pode considerar? Se a pessoa no outro dia ela está bem, ela não está cansada, significa que ela dormiu o suficiente, né? Então, eu dormi 6 horas, mas se você está bem, então provavelmente 6 horas para você está suficiente, não precisa ser 8, por exemplo. A qualidade do sono ela também pode trazer outras implicações e outros perigos. Por exemplo, aquela pessoa que dirige tem, né, como o sustento da família, enfim, essa atividade, ela pode trazer perigo para o trânsito, ela pode ser prejudicada. Isso é uma questão bem atual, né, a questão dos motoristas profissionais. Quer dizer, tem estudos mostrando que grande parte dos acidentes está relacionado a dormir no volante, por exemplo, né? Então, agora está sendo recomendado que seja feita pelos médicos uma triagem de distúrbios do sono para esses motoristas, e que os que nessa triagem tiverem algum indício de que realmente tem um problema do sono estão sendo encaminhados para fazer polissonografia, que é um exame no qual há um registro de noite inteira do sono, ele estando todo monitorizado, para identificar qual é o problema que ele tem. Né? Então, existem implicações diretas assim, em estatística de aumento de acidente. Né? Os acidentes de trânsito têm muita relação com o distúrbio do sono. É claro que, quanto mais a pessoa dirige direto, né, sem descansar, quanto menos ela dorme, aumenta o risco de acidente. Inclusive, tem alguns estudos específicos com caminhoneiros, falando assim, se ele dirige 12 horas direto, tem tal porcentagem de risco de acidente. Se dirige 14, aumenta e vai aumentando exponencialmente. Então, isso seria uma privação de sono, um excesso de carga de trabalho também tem implicação. Mas principalmente, por exemplo, no caso específico de caminhoneiros, é a dificuldade de manter essa rotina que a gente conversou, de fazer atividade física, de comer em horários regulares, de dormir em horários regulares, dando origem a uma maior porcentagem de acidentes por distúrbio de sono. Sonolência, não só dormir no volante, como estar com os reflexos e atenção diminuídos também. Isso é uma coisa que acontece. Então tem uma implicação assim de acidente, que é uma coisa bem grave, bem séria, né? E a sonolência ela não acontece necessariamente pela insônia, né? Ela pode acontecer aquele caso da pessoa dormir bem à noite e sofrer ficar sonolento durante o dia. Acontece isso? Pode, mas por exemplo, tem uma doença chamada hipotireoidismo, no qual a pessoa dorme e acorda, está cansada. Então isso tem algumas doenças que podem levar a isso. Anemia é uma doença também comum, que faz com que a pessoa se sinta mais cansada, com menos energia e mais sonolenta, mesmo dormindo bastante. Então aí já é um indício de que ele precisa de uma avaliação médica, de que alguma coisa não está indo muito bem, né? Que alguma coisa está errada. É necessário que a gente comece essa educação desde cedo, é na família que começa isso? Sim. Principalmente porque hoje em dia eu lido com bastante crianças no consultório. Eu acho que as crianças dormem muito tarde e acordam tarde, né? O que não seria ideal, né? A criança precisa dormir bastante. Então hoje, como elas acompanham muito o ritmo de vida dos adultos, então eles ficam na TV, no computador até tarde. Então você já vê que são crianças que têm uma predisposição para insônia com o tempo, porque elas não têm essas regras certinhas. Então, por exemplo, criança tem que dormir cedo. Isso é uma coisa assim, mesmo porque o aprendizado está muito relacionado ao tempo de sono na infância. Então, criança tem que dormir bastante para que ela aprenda melhor. Até parece uma coisa que à primeira vista não tem relação, mas tem muita relação. Então, sim, precisamos ensinar as crianças a ir para a cama todo dia, no mesmo horário, seguindo aquela rotininha, né, de não ficar assistindo coisa agitada na TV, no computador e assim para ela dormir bem. Dá certo. Você está acompanhando aqui pela TV Cidade o programa Papo Saudável. Hoje estamos conversando com a doutora Tatiana Iocomiso. Vamos a um breve intervalo, voltamos em seguida.